Sessão Que Saudade de Você, às 2 horas da tarde no rádio e aqui no meu canal, no nosso canal, YouTube Eli Correia Oficial. Estamos chegando aos 100 mil. Já, logo, logo estaremos com 100 mil inscritos. E você, nos ajude aí, se inscreva. E também acesse a página do Clube da Amizade elicorreia.com.br e saiba tudo que o Clube da Amizade faz por quem mais precisa. As 13 almas, benditas, sabidas e entendidas. Muitas pessoas costumam visitar o cemitério São Pedro em Vila Alpina, onde estão os túmulos de 13 vítimas fatais do maior incêndio já registrado em São Paulo, conhecido como a Tragédia do Joelma. Joelma, como todos sabem, é um prédio que se destaca no Vale do Anhangabaú, justamente na confluência da Rua Santo Antônio com a 9 de Julho, no bairro do Bexiga. Curiosamente, o prédio foi erguido onde, 26 anos antes do incêndio, ocorreu uma tragédia familiar, quando um professor de química matou a mãe e as 2 irmãs. O motivo daquele crime até hoje é um grande mistério para a polícia de São Paulo. Mas a triste ocorrência entrou para os anais da Polícia Civil e os dados, com o registro de fotos, fazem parte do Museu da Polícia. Uma das hipóteses é de que o professor estaria perdidamente apaixonado por uma mulher de baixa condição social e a família era totalmente contrária àquele relacionamento. Outra possibilidade levantada na época era de que o professor cometeu uma espécie de eutanásia, porque a mãe sofria de câncer, uma das irmãs era epilética e a outra tinha problemas mentais. Ele, então, teria cometido o crime por não ter condições de cuidar delas. Mas depois do desaparecimento das mulheres, vizinhos procuraram a polícia para relatar que um cheiro horrível estava exalando da referida casa, onde existe o terreno do Joelma. A polícia foi até lá e verificou que, de fato, o mau cheiro vinha de um poço que existia no quintal, bem ao lado da Avenida 9 de Julho. Enquanto os bombeiros eram acionados para descerem ao poço, os policiais ouviram um estampido que veio de dentro da casa, mais precisamente do banheiro. O professor havia cometido o suicídio, disparando uma bala de calibre 38 contra o peito. Para muitas pessoas, o Joelma, erguido justamente onde era a casa do professor, herdou uma terrível carga negativa. Estaria ali a explicação para o destino trágico do prédio. E a prova seriam os 13 túmulos alinhados no cemitério de Vila Alpina. E esses 13 túmulos alinhados no cemitério de Vila Alpina são de 13 pessoas que morreram no grande incêndio. Essas pobres pessoas morreram no poço do elevador do Joelma durante o grande incêndio. Na época, quando os bombeiros conseguiram, depois de muita luta, controlar as chamas do Joelma, restaram 189 mortos e 345 feridos. Muitas das vítimas morreram trancadas em salas, banheiros e outras dependências do edifício. E no caso dessas 13 pessoas sepultadas em Vila Alpina,
foi o elevador que serviu como uma arapuca mortal, impedindo a fuga dos ocupantes. Controlado o incêndio, o elevador foi encontrado pelos bombeiros caído no poço. Dentro do elevador, os 13 mortos. Todos estavam tão carbonizados que não foi possível a identificação de nenhum deles. E todos foram enterrados juntos em Vila Alpina, em túmulos alinhados. Nem o sexo deles foi possível identificar. Uma tarde, o então zelador do cemitério, hoje um senhor aposentado, limpava alguns túmulos quando ele começou a ouvir gritos. Eram gritos abafados, eram gritos agonizantes, eram gritos de socorro. Imagine, o zelador do cemitério, um senhor hoje aposentado, limpando alguns túmulos, ele começa a ouvir aqueles gritos abafados e agonizantes. Assustado, ele tratou de procurar por todos os lados, tentando identificar o local de onde vinham aqueles gritos de tanta agonia. Eram gritos abafados, eram gritos desesperados. Ele andava de um lado e outro, olhando aqui, olhando ali. Abordou alguns visitantes que também ouviam aquilo, e até um sepultamento chegou a ser interrompido. Mas ninguém descobriu nada. Abismado, chocado, o zelador percebeu que poderia procurar o cemitério inteiro, que não iria encontrar ninguém em apuros, porque os gritos vinham de dentro da terra. Por isso, serem gritos abafados, gritos como se estivessem vindos do fundo de alguma coisa abafada. E ele então se aproximou dos 13 túmulos daquelas vítimas do Joelma, apurou o ouvido e constatou que era de lá que vinham os gritos. Eram de lá que vinham os gemidos. O zelador sabia como aquelas pessoas tinham morrido. O zelador, então, no desespero, ouvindo aquilo e assustado e chocado, ele teve então uma ideia. Apanhou um regador que havia ali no cemitério, encheu esse regador de água e com esse regador jogou água sobre os 13 túmulos. E foi então que os gritos pararam. Os gritos foram diminuindo até que silenciaram. Foi então, a partir deste fato, que fiéis começaram a frequentar o cemitério, porque tinham certeza que muitas graças e milagres estavam sendo registrados com a intercessão direta daquelas 13 almas. Eram fiéis que rezavam por aquelas almas benditas, abençoadas, sabidas e entendidas. Hoje não existe grito algum ali no cemitério. As 13 almas descansam em paz, ao lado do Senhor, e estão sempre dispostas
a ajudar as pessoas que delas precisam para resolver suas agonias. Esta, a história verdadeira das 13 almas. Encontrados aqueles corpos de 13 pessoas, totalmente carbonizados no elevador do edifício Joelma. O mais pavoroso incêndio que São Paulo já viveu. E como não puderam ser identificados, aqueles 13 corpos carbonizados que nem mesmo o sexo foi possível definir, foram sepultados no cemitério São Pedro de Vila Alpina, um ao lado do outro. São os 13 corpos, as 13 vítimas daquele elevador. As 13 almas unidas e martirizadas no grande incêndio e que continuam unidas para socorrer os mais necessitados. Lembrando ao todo que foram 189 mortos, 345 feridos do mais terrível incêndio que São Paulo já viveu, o incêndio do Joelma. E entre esses mortos, esses 13 corpos encontrados dentro do elevador, totalmente carbonizados. E hoje são almas benditas que atendem a todos que as procuram, em busca de uma graça, em busca de um milagre. E vamos à oração das 13 almas. Ó minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço pelo amor de Deus, atendei os meus pedidos. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço pelo sangue que Jesus derramou, atendei os meus pedidos. Pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei os meus pedidos. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me cubra, que vossos braços me guardem no vosso coração e me proteja com vossos olhos. Ó Deus de bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte. Peço a vós que atendeis aos meus pedidos, livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segue os meus inimigos, que os olhos do mal não me vejam. Cortai a cabeça das serpentes dos meus inimigos. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, se eu alcançar esta graça, ficarei devoto de vós e divulgarei esta graça, testemunharei este milagre por todos os cantos do mundo, para que todos saibam da vossa força junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço nesse momento, protegei-me, amparai-me, atendei-me. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que saudade de você! Mais uma história que a vida escreveu na história de São Paulo. O incêndio do Joelma e as 13 almas benditas, sabidas e entendidas.